Fala pessoal, a gente está aqui hoje para, como diz um amigo meu, uma frase que ele usa, nós devemos cortar na própria carne. E nós viemos falar aqui de atitudes equivocadas, absurdas e incompatíveis com a função que nós exercemos, que é de conselheiro tutelar. Uma função pública relevante, uma função pública importante para a sociedade e que tem as suas atribuições previstas em lei. Nós tivemos um processo unificado de escolha em 2015 e esse processo renovou muitos membros do Conselho Tutelar. Isso trouxe muita coisa boa, mas também trouxe muitas coisas que a gente precisa corrigir ao longo da atuação desse mandato de vários conselheiros em todo o país. Bom, nós tivemos a notícia hoje nas redes sociais de um conselho tutelar aí no Brasil. Nós vamos falar o nome, mas nós precisamos falar sobre a história, porque isso precisa ser combatido, isso precisa ser aconselhado, orientado. Esses companheiros precisam de ajuda, de uma ação policialesca, de um conselho que foi lá e apreendeu simulacros de arma de fogo, canetas com choque, e eles colocaram, como faz a Polícia Civil e a Polícia Militar, né, colocam lá o colete, o brasão lá, o identificatório do Conselho Tutelar em preto e amarelo, e os simulacros de arma de fogo, como se aquilo fosse uma ação correta do Conselho Tutelar. E essa é uma ação equivocada. Nós temos combatido em todo o Brasil as associações, os movimentos de conselhos tutelares, as ações policialescas de conselhos tutelares por aí pelo Brasil. São poucas ações, mas nós precisamos combater essas ações. O Conselho Tutelar não é um equipamento de segurança pública. O Conselho Tutelar não é um órgão de segurança pública. O Conselho Tutelar não é polícia de criança e adolescente. A gente tem repetido isso aqui na página Fala Conselheiro, no canal do YouTube Fala Conselheiro. As associações têm trabalhado isso muito enfaticamente por aí. A gente precisa deixar claro: isso não é a função de conselho tutelar. Então, assim, tirar foto com as armas, gente, pelo amor de Deus, fazer blitz com a polícia militar no meio da rua, isso não é a função de conselho tutelar. O conselho tutelar é um órgão administrativo. A municipalidade não pode aplicar novas atribuições para o conselho tutelar. O Estado não pode, o Poder Judiciário não pode, o Ministério Público não pode. Então não tem fluxo municipal interno que exacerbe as atribuições previstas no Estatuto da Criança e Adolescente, as atribuições e os princípios estabelecidos lá. O que se pode fazer regionalmente, municipalmente, é a elaboração da política pública, que o Conselho Tutelar, inclusive, atendendo a demanda, manda para o CMDCA, manda para o Ministério Público, manda para o Fórum, manda para a Prefeitura, assessora o Poder Público Municipal para que as políticas públicas sejam formuladas de maneira municipalizada, de maneira regionalizada. Agora, as atribuições do Conselho, o funcionamento do Conselho Tutelar quanto às suas ações estão previstas no ECA e não podem ser alteradas. Lamentável a ação desse Conselho, uma ação policialesca. Via de regra, alguns conselhos por aí postam alguma coisa de blitz, de colete e de apreensão de drogas, coisas absurdas, e nós combatemos isso veementemente. Pedimos: companheiro, não entre nessa. Companheiro, você não é polícia. Muitos conselheiros tutelares têm morrido pelo Brasil às vezes por entrar nessa, às vezes por entrar nesse erro, às vezes não, às vezes porque foram determinações judiciais, determinações de órgãos que se acham hierarquicamente superiores, que os colocaram nessa situação. Eles não tiveram como recorrer, não tiveram condições financeiras e advogado para recorrer, e entraram nessa furada. Agora você não precisa entrar nessa furada à toa achando que você está fazendo um bem para a sua comunidade, para a sua cidade. Não está fazendo. O Conselho Tutelar faz o bem quando ele cumpre o que está no artigo 95 lá, de fiscalizar os programas, né, e fazer com que os programas funcionem bem. O Conselho Tutelar funciona bem e é relevante para a sua comunidade quando ele cumpre as suas atribuições previstas no artigo 136, requisita o serviço, determina as aplicações de sua medida, representa ao judiciário quando necessário. É assim que o Conselho Tutelar tem que brigar, é assim que o Conselho Tutelar tem que agir, é assim que o Estatuto prevê que nós
façamos enquanto órgão colegiado, que é o Conselho Tutelar lá do artigo 131, órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento, ou seja, quem cumpre são outros, zelar pelo cumprimento dos direitos de crianças e adolescentes. Sempre que eu faço uma fala assim, é uma fala emocionada, mas assim, fica o recado para os companheiros, compartilhe esse vídeo para que todos saibam que nós não podemos compactuar com essas atitudes e com essas ações policialescas, absurdas de alguns conselhos tutelares por aí. Eu tenho certeza que os companheiros não fizeram isso por mal, talvez até com uma boa intenção, né? Mas como diz aquele velho ditado, de boas intenções, aquele lugar lá está cheio. Vamos parar com isso, vamos cessar essas falsas atribuições do Conselho Tutelar e vamos cumprir a real função do Conselho Tutelar e suas atribuições previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Obrigado, gente, valeu!